E vamos à nossa última aula desse módulo de nutrição. E na aula de hoje eu vou falar sobre o jejum intermitente, o que comer no pré-treino e o que comer no pós-treino. O jejum intermitente, ele é um costume milenar associado à limpeza do corpo e da mente. Trata-se de um programa alimentar com intervalos definidos, alternando entre intervalos de jejum com intervalos de alimentação regular. É uma dieta com restrições alimentares que vão desde 12 horas a 24 horas, para que o corpo utilize a gordura do próprio corpo neste período, nesta fase de jejum. Como que isso funciona na prática? O que é um jejum de 16 horas, por exemplo? Então, o jejum de 16 horas, a última refeição é feita às 20 horas e a próxima refeição será feita lá ao meio-dia. Então, tecnicamente, terá um intervalo de 16 horas que você estará em período de jejum. Mas o que é mais importante do jejum? É quando você faz a refeição, quando você vai se alimentar, a janela da refeição, como nós chamamos. Então essa é a principal fase e mais importante de você fazer um jejum corretamente. Porque quando você fica um período grande sem se alimentar, você precisa mandar nutrientes com qualidades boas para o seu organismo, porque essa é a fase mais importante do jejum e vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, como o descanso do sistema digestório, redução da inflamação e muitos outros. E o que é mais importante no jejum? Qual que é a fase mais importante? É quando você abre a janela da alimentação. Como o seu organismo ficou muito tempo sem se alimentar, então essa hora você precisa mandar bons nutrientes para que você tenha a melhora na sua saúde e que você consiga aproveitar todos esses benefícios que o jejum te proporciona. O que não pode acontecer é você sair de um jejum e comer uma pizza, comer um lanche, comer uma lasanha. Isso não é indicado, isso não é legal e você vai perder todos os benefícios que o jejum tem. Para algumas pessoas, tem mais facilidade em fazer o jejum, outras têm um pouco mais de dificuldade. O jejum também ele tem alguns fatores, como por exemplo, dores de cabeça, enxaqueca, irritação. Então, se a pessoa ela fica muito tempo sem se alimentar e ela não é acostumada, pode ter tontura também, tem vários efeitos que o jejum pode provocar. Então, se você não é acostumado a fazer jejum, comece com jejum com um tempo menor e também de forma orientada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pré-treino e o pós-treino. Tanto a água como a dieta alimentar, quanto a atividade física e o sono são 4 pilares que você precisa ter para ter o aumento da massa magra ou a diminuição do peso corporal. Antes de treinar, sempre é ideal que você tenha uma alimentação leve, porém nutritiva, porque você precisa de energia para conseguir fazer todas as atividades, fazer todos os exercícios e conseguir ter um ritmo bom, ter disposição e ter energia para concluir a atividade física. Então, no pré-treino, sempre é legal você estar auxiliando, como por exemplo, uma banana. A banana, além dela ser rica em triptofano, ela auxilia nas dores musculares ou também em câimbras. Um outro alimento que é bem interessante você utilizar, a batata doce. É um carboidrato com baixo índice glicêmico. A batata doce ela é ótima para os músculos porque ela tem ferro, potássio, ela auxilia nessa reconstrução muscular. A água de coco também é um lanche que você pode levar para o trabalho, fica fácil. Suco de uva integral também é excelente para você estar utilizando como pré-treino. E também eu posso passar aqui um lanchinho para você fazer. Você pode utilizar aqui uma banana amassada, uma colher de sobremesa de chia e uma colher aquela de café pequena de mel. Então você coloca só um fiozinho de mel em cima, mistura e você pode comer antes de ir ao treino. Esses alimentos vão te dar bastante energia. Uma outra sugestão que é bem interessante é pegar o abacate, pica ele e coloca também uma colher de mel daquela pequena, uma colher de café de mel, mistura ali com o abacate e come. O abacate é rico em gorduras boas, vai te dar muita energia para o treino. Uma outra dica aqui que eu deixo sobre o abacate é quando você utilizar o abacate,
você vai ali cortar, né, ao meio e vai utilizar metade. A outra metade você armazena na geladeira. Então você mantém o caroço ali e você pinga algumas gotinhas de limão. Isso não vai deixar ele escuro e você vai ter abacate para a semana toda. Você pode tanto utilizar o abacate quanto o avocado, são excelentes tanto no pré-treino como fontes de gorduras boas. E no pós-treino? Então no pós-treino o ideal é que quando você termine a atividade física, você fique pelo menos 1 hora só fazendo a hidratação, só bebendo água. Porque mesmo você terminando a atividade física, essa estimulação ainda continua no seu organismo. Então, o ideal é que você beba somente água por 1 hora. Após esse período, você já pode se alimentar de preferência com boas fontes de proteínas, proteínas de alto valor biológico. Então, esse é um período que você precisa colocar nutrientes bons, como a proteína, que ela ajuda na reconstrução e na reparação do tecido muscular. Um outro exemplo também, você pode utilizar um sanduíche de frango com atum, um iogurte com aveia e mamão. Ovos mexidos também são fontes de proteínas boas. Você pode utilizar um iogurte natural com mamão. Também quando você associa uma proteína a um carboidrato numa proporção correta, também é ideal para a recuperação dos músculos e para sentir menos dores após o treino. Então essa foi a nossa aula sobre jejum intermitente, o que comer no pré-treino e no pós-treino. Então assim nós finalizamos esse módulo de nutrição e eu vou deixar uma frase aqui para você refletir. Eu quero que você pense, é uma frase que você já ouviu, uma frase super antiga, mas que faz muito sentido hoje em dia. Uma frase do pensador Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Foi um prazer enorme trabalhar essas aulas aqui com vocês e nos vemos por aí. Um beijão, até mais!